Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É um prazer te receber aqui. Sinta-se em casa e fique à vontade. Eu faço esse trabalho aqui com muita responsabilidade, com muito carinho e senso de propósito, onde eu vou trazer aqui para você através do tarô e do oráculo aquilo que a espiritualidade tem para te entregar nesse momento, como uma forma de direcionamento, de orientação, de clareza, de resposta, de revelação. Então, se você chegou até aqui, com certeza não foi por acaso. Eu trouxe duas opções, a opção número 1, opção número 2. E como eu sempre falo, fique à vontade para escolher as duas opções, caso você fique muito em dúvida, ok? Então, vamos começar aqui com a primeira opção. E essa primeira opção, essa organite, ela está sendo representada pelo chakra raiz, tá? Então, é o primeiro chakra que está relacionado com as nossas bases, a nossa segurança. É literalmente representar a estrutura física, as nossas necessidades fisiológicas. É a forma como a gente se sente em segurança na própria pele, no próprio corpo, na própria existência, tá? Vamos entender aqui o que a espiritualidade tem para te entregar nesse momento. O que a espiritualidade tem para te entregar nesse momento? Seria interessante você, eu estou intuindo aqui, ó, que seria interessante você atribuir na sua alimentação alimentos vermelhos, tá? Tomate, maçã, melancia, tá? Pode te ajudar de alguma forma aí em questão da sua saúde corporal, física. Ó, 10 de paus, rainha de espadas. Você tá esgotado, esgotada aqui com alguma situação, né? Eu vejo que você tá carregando fardos demais, você tá sentindo que você tá carregando algum peso, muitas responsabilidades, né? E isso está trazendo uma demanda aí energética, espiritual e mental para você. E você tá entrando numa energia de mais irritabilidade, uma energia mais fria, digamos assim, né? É como se esse fardo, esse peso, esse cansaço que você tá carregando aí, tá te colocando numa energia de mais racionalidade, de mais frieza emocional mesmo. Então, se você já se identificou, continua aí, senão você pode ir para a segunda opção. Ó, existe aqui um descontentamento emocional. É como se você tivesse, assim, arrependido ou arrependida de algo que você fez, ou de escolhas que você fez, caminhos que você escolheu percorrer e que não trouxeram exatamente aquilo que você esperava que traria. Então é como se você estivesse enfrentando aqui uma frustração emocional por quebras de expectativas. Pode estar relacionado a uma pessoa específica, tá? Você pode ter criado expectativas em cima de uma pessoa ou de uma situação que você achou que fosse te trazer estabilidade, segurança, né? Só que não correspondeu com as suas expectativas, você se frustrou. E hoje ou essa pessoa ou essa decisão te traz aqui um fardo, um peso. O que a gente está falando? Clarifica, por favor. O que a gente está falando? Espiritualidade? É isso mesmo, ó. É uma escolha que você tomou, que te levou para um caminho que você achou que fosse te trazer uma segurança, uma estabilidade, você achou que fosse suprir com as suas expectativas, né? Você acreditou que é um caminho que ia
suprir com as suas idealizações, só que de alguma forma você se frustrou. E hoje essa situação ela se tornou um fardo, um peso para você. Talvez você não esteja sabendo lidar com essa frustração. Só que a espiritualidade também traz aqui, ó, que você tem, né, todas as ferramentas que você precisa, emocional, estratégia mental, sabedoria, maturidade, para cortar da sua vida tudo aquilo que tá te causando esse peso, esse fardo. Seja cortar essa pessoa ou seja cortar uma situação, né? Você vai lidar com a decepção, com a frustração, com o arrependimento, né? Você vai lidar com toda essa questão aqui mais densa, emocional, só que passa, tudo passa, não dura para sempre e se torna aprendizado, uma hora ou outra se torna aprendizado. Então a espiritualidade pede para que você pegue, né, ali as rédeas da tua vida e faça as movimentações que você precisa fazer, baseada nas escolhas do coração, alinhado com a sua intuição, para que você solucione essa situação aqui. Corte o que precisa ser cortado, né? Compreenda o que precisa ser compreendido, para não ficar refém dessa densidade emocional que você se encontra, tá? Outra coisa, se você sente necessidade de buscar auxílio psicológico, terapêutico, algum tipo de auxílio aí que vai te ajudar a compreender e se entender referente a essa situação e tudo mais, faça isso, tá? É literalmente a espiritualidade falando, tome as rédeas da tua vida. Porque a gente sempre tem a opção, a gente vai seguir por um caminho bom, a gente vai seguir por um caminho ruim. Se a gente seguiu por um caminho ruim lá atrás, ok, a vida não acaba aqui, não para aqui, né? A gente pode recalcular a rota, né? Lidar com o que precisa ser lidado e seguir pelo caminho correto. Faz parte aí, né, da vida. Ó, um novo aqui, né? Uma nova realidade, a oportunidade de algo novo. Se a gente está falando aqui de relacionamento, tá? Vamos trazer para a área do relacionamento. Se a gente está falando de relacionamento, a espiritualidade pede para que você assuma um lugar de racionalidade, tá? De um pouco mais de racionalidade para lidar com essa pessoa aqui. Porque é como se essa pessoa ela trouxesse um peso, um fardo para você. Talvez seja uma pessoa muito voltada para o trabalho, para a matéria. Pode ser uma pessoa que se importa muito com a opinião dos outros, que busca muito a aprovação de outras pessoas, que se importa muito com o status social, né? E por conta dessa característica, dessa personalidade dessa pessoa, ela acaba trazendo para você fardos maiores do que você gostaria, né? Num sentido emocional, né? Porque pode até ser uma pessoa que tem estabilidade financeira, né? Que é bem financeiramente falando, mas ao mesmo tempo não tá provendo ou suprindo exatamente da forma como você esperava que essa pessoa fosse suprir, né? E aí a espiritualidade pede aqui para você assumir as rédeas da sua vida para que você passe a não mais depender em qualquer nível dessa pessoa, né? Para que você utilize da sua sabedoria, da sua inteligência aqui, ó, para conduzir ou a dinâmica e a sua própria vida, né? Na verdade, os dois, de uma forma estratégica que você ganhe mais autonomia, mais autocontrole, para que você tenha o controle aí da sua própria vida, porque essa pessoa também pode ser um pouco controladora aqui, tá? E aí a espiritualidade mostra de fato, né, que você tá decepcionado aí, tá decepcionado com alguma situação dentro dessa dinâmica, com a sua própria vida, né? E a espiritualidade
pede para que você se desfaça de qualquer tipo de dependência que você tenha para com essa pessoa, seja de reconhecimento, seja de aprovação, seja dependência financeira, emocional, né? Aqui a espiritualidade está pedindo para que você busque o novo, não necessariamente finalizar o relacionamento, caso você não tenha finalizado ainda, né? Porque aqui também pode ter um término, né? Você está decepcionado por essa frustração de ter finalizado aqui um relacionamento. E agora a espiritualidade traz aqui, se o seu caso é de finalização, que existe uma nova porta para você, um novo começo, uma nova realidade, né? Mais alinhada, mais próspera, mais frutífera, né? Então, para que você não fique chorando pelo leite derramado, porque a espiritualidade tem algo muito melhor aí para colocar nos seus caminhos, tá? Caso você não tenha terminado, esteja ainda com essa pessoa, a espiritualidade pede para que você escute aí, né, teu coração, cure o que precisa ser curado, né, que demanda tempo, precisa ter todo um cuidado emocional aqui, né, consigo mesmo, para que você consiga trazer essa renovação para dentro de si mesmo e para dentro desse relacionamento. É que cada caso vai ser um caso aqui, então eu preciso tomar um pouco mais de cuidado para falar, porque se é um caso onde essa pessoa, onde existe violência, né, exacerbada, assim, violência psicológica, violência física, onde existe qualquer tipo de violência, aqui a espiritualidade sem rodeios, tá falando que é hora de você finalizar essa situação. Sem brincadeira, eu não costumo fazer vídeo assim, vocês podem olhar aí outros vídeos do meu canal, dificilmente eu trago esse tipo de tiragem, mas eu tô respeitando aqui, tô fluindo, tá? Então a espiritualidade pede para que você não tenha medo de perder nada, tá? Porque se é o caso de uma pessoa que não te valoriza, uma pessoa que só te controla, uma pessoa que só traz problema para você e você já tentou solucionar, você já fez de tudo pra tentar resolver essa situação e não modifica, você só acumula decepção, é hora de você trazer uma renovação para si mesmo, para si mesma, sem medo, tá? Sem medo de perder pessoas, porque a gente tem que ter medo de perder a nós mesmos, com medo de perder pessoas, entendeu? E não de medo de perder alguém, tá? Agora, se não é esse caso, se é só uma situação mais complexa, mais densa mesmo aqui relacionada a esse relacionamento, a espiritualidade pede para que você entenda, né, as suas próprias questões internas, não entre num lugar de vitimismo, né, busque compreender um pouco melhor as suas emoções, os seus gatilhos. Olha só a necessidade do auxílio terapêutico que foi falado aqui, né, para que você não projete no outro como se o outro tivesse responsabilidade de solucionar os seus problemas, né, de trazer aí o alívio emocional que você busca. Quem tem que fazer isso somos nós mesmos, né? Às vezes é isso que você precisa fazer para trazer essa renovação para o relacionamento, porque às vezes a gente coloca uma responsabilidade nas costas do outro, só que o outro não sabe também como lidar com isso, ele não está preparado para lidar com isso, né? E aí a gente mina o relacionamento, a gente traz um peso para a relação desnecessária, porque a responsabilidade de buscar, né, solucionar as nossas questões, as curas que a gente precisa, que a vida exige, né, é responsabilidade nossa, tá? Então adapta aí para tua realidade. Em questão financeira, pode ter um desapontamento aí também com a escolha, talvez você esteja perdendo um pouco o sentido, né, de propósito, talvez lá atrás tenha feito um sentido e agora talvez não faça tanto sentido assim, né, e você tá se sentindo um pouco esgotado, esgotada com a profissão que você tá exercendo hoje e você tá querendo trazer uma renovação, uma mudança, uma movimentação para esse seu campo material, onde você sinta que você é reconhecido, reconhecida, né, onde você sinta que tem possibilidade de uma segurança, de uma estrutura, de uma solidez mesmo financeira que corresponda com o tanto que você entrega, né, e que não te traga esse peso aqui, porque é como se agora você estivesse se sentindo esgotado, esgotada daquilo que você está exercendo, porque perdeu-se o senso de propósito. A espiritualidade pede para que você também, não entre numa energia de vitimismo, de céus, terra, e agora? O que eu faço? Estou perdido e tal. Mas que você utilize desse momento, né, de se sentir
perdido, perdida, para escutar a sua intuição, escutar o seu coração e entender qual é o caminho que você deve percorrer, qual é a atitude que você deve tomar, tá? Aqui também tem possibilidade, né, um chamado assim, até mesmo de você sair do CLT, por exemplo, né, de trabalhar para os outros para trabalhar para si mesmo, de empreender mesmo, através da sua sabedoria, da sua inteligência, né, dos seus dons, dos seus talentos, né? Então, vale a pena refletir sobre isso, tá? Às vezes a vida ela fecha caminhos para que a gente possa se reorganizar e recalcular a nossa rota para levar a gente para uma porta que é alinhada com aquilo que faz mais sentido no momento presente da nossa vida, né? Porque nós fazemos pedidos para a espiritualidade, para Deus, né? A gente pede mudança, transformação, prosperidade, blá blá blá. Só que a gente não associa isso à necessidade de mudanças, grandes mudanças, né? Mudanças significativas, né? A gente quer mudança, mas numa mesma estrutura. E muitas vezes aquilo que a gente pede exige que a estrutura em si seja modificada. E é onde vem os conflitos, né? Onde vem todas essas questões aí que exigem um aprofundamento em nós mesmos para a gente entender por onde começa o recalcular das rotas. Não é impossível, tá? Nada é impossível. Então, você só precisa aí dar os primeiros passos, né? Ó, a maturidade. Todo esse processo aqui que você está experienciando agora está trazendo maturidade na sua forma de se enxergar, na sua forma de enxergar a vida, as situações, as pessoas à sua volta, tá? Então, por mais que às vezes pareça que tá tudo de ponta cabeça, tá tudo dando errado, na verdade é só a vida amadurecendo você, o processo de evolução em andamento, tá? E também tá amadurecendo em você algumas ideias aqui, né? Do que você pode fazer, daquilo que a gente estava falando, de qual caminho que você deve tomar, de como você deve se posicionar na sua vida, tá? Num lugar também de confiança. Olha só, se você tá se sentindo preso, presa dentro de alguma situação, a espiritualidade traz aqui que isso é uma ilusão dos seus condicionamentos mentais. Porque esse cadeado, ele parece que tá fechado, mas ele tá aberto. É só abrir, é só tirar essa corrente daqui, né? Então, a espiritualidade traz aqui, ó, que você tem, ó, a chave nas suas mãos. Você tem as chaves nas suas mãos para fazer os movimentos que você precisa fazer, para modificar o que precisa ser modificado. Assuma as rédeas da sua vida, porque você tem a faca e o queijo na mão. Você pode não estar conseguindo ter 100% de clareza de como fazer isso, mas você vai fazer isso quando você decidir sair desse lugar de vitimismo. Eu acho que eu vou usar essa palavra que é o que mais cabe aqui, da zona de conforto, sair da zona de conforto, sabe? Da lamentação, de ai, não consigo, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, sabe? Parar de buscar problemas e começar a achar soluções. É isso que a espiritualidade está pedindo aqui de você, tá? Para que você encare em frente teus medos. E novamente repetindo, se for necessário, busque auxílio de profissionais que estão preparados para isso, tá? A energia do 5 aqui, né? Então, a necessidade de buscar a libertação do seu próprio ser, a libertação de si mesmo. E também olhar aqui que essa questão emocional mal resolvida aqui, essas decepções, essa frustração emocional aqui, também está muito relacionado com a sua criança interior, tá? A sua criança interior, ela tá pedindo aí para que você olhe um pouco para ela. Então, eu vou trazer novamente uma prática aqui. Sente-se, né, numa posição confortável, onde você esteja ali num estado mais meditativo e comece a visualizar a sua criança interior, né? Acolha ela, abrace ela, né? Traga essa segurança que você está buscando no outro para si mesmo. O seu eu adulto, o seu eu de hoje, levando essa segurança para essa criança interior aqui, porque isso pode solucionar bastante algumas questões
da sua vida no geral que estão mal resolvidas, né? Inclusive projetar, como eu falei, no outro a responsabilidade de te ofertar essa segurança, né? Esse alívio emocional, sendo que é só você quem pode se oferecer a isso. Inclusive tem relação com o chakra raiz, né? De você se sentir seguro, segura dentro de si mesmo. A gente tinha falado sobre isso lá no começo, tá? Então nada acontece por acaso, não existe coincidência, e a espiritualidade está trazendo aqui uma injeção de ânimo e de coragem para você, para que você acesse essa porta aqui, ó, que é a nova realidade, o novo, uma perspectiva mais elevada e concreta de segurança, de estabilidade, de solidez, mas em primeiro lugar dentro de si mesmo, entende? Então tem uma renovação aí acontecendo para você, tá? Mas é o processo. Tem gente que não aguenta mais ouvir isso de processo. Acho que eu sou uma delas. Mas não tem para onde correr, né? Então a gente precisa se ajudar nesse processo, né? E é isso que a espiritualidade está pedindo aqui, ó. Olhe para tua criança interior, acolha ela, se transmita essa segurança que você está buscando no externo, e quando você faz isso, você encontra um lugar de maternar a si mesmo e ganha uma injeção de ânimo aí, como foi falado, né, para você dar os passos necessários para fazer o que precisa ser feito, tá bom? É isso, espero que tenha te auxiliado de alguma forma, se fez sentido para você, deixa o seu coração aí, uma forma de auxiliar também no crescimento do canal. E se inscreva no canal caso você ainda não tenha se inscrito, tá bom? Até a próxima, tchau, tchau. Ou, bora para a segunda opção. Chakra sacral, tá? Esse aqui é a organite que está relacionada ao chakra sacral. Fala sobre as nossas realizações, o senso de desejo, né? A forma como a gente sente, como a gente se relaciona com a vida. Fala também sobre a nossa criatividade para realizar coisas, né? Para dar vida, para criar. Deixa eu dar uma embaralhada aqui no baralho pra gente renovar as energias daqui, da mesa. Respira fundo, vai se conectando, traz sua energia pra cá. Vamos entender aí o que a espiritualidade tem pra te entregar hoje. O que você precisa saber hoje. A força. Interessante, hein? Já começar com a carta da força. Uau, essa energia aqui tá muito potente, porque é como se você estivesse desenvolvendo aqui a capacidade de dominar os teus próprios instintos. É como se você estivesse assumindo o teu lugar de poder, de liderança de si mesmo. Você reconhecendo os seus demônios internos, você reconhecendo as suas próprias feras e tendo o controle. Você não se deixando levar pela impulsividade, você não se deixando levar aí, né, pelos seus próprios instintos, pela inconsequência das ações, dos desejos. Sabendo reorganizar os seus desejos. Olha só. Rainha de Espadas também veio na primeira opção, tá? Então, se você ficou muito em dúvida, talvez lá na primeira opção possa ter algum recado para você. Mas aqui também a gente tá falando de uma outra energia, querendo ou não, né? Porque aqui eu não vejo uma energia de cansaço e de frieza emocional por frustração com alguma situação. Eu vejo mais num lugar de uma pessoa que aprendeu a dominar as próprias emoções, os próprios instintos, né? E hoje tem uma maturidade emocional e mental, um controle maior de si mesmo. Então é uma pessoa que desenvolveu uma sabedoria, né, intelectual e que sabe usar dessa estratégia mental e emocional para conquistar aquilo que se almeja. Ó, você é uma pessoa que teve que deixar situações para trás,
né? Você teve que abandonar alguém ou alguma situação aí, porque era algo que já não te cabia mais, não te comportava mais, você cresceu muito, você amadureceu muito, você se desenvolveu muito e algum lugar ficou pequeno para você, né? Não soube comportar a estrutura do tanto que você cresceu e por conta disso você teve que seguir em frente, mesmo querendo permanecer ou mesmo ainda tendo uma consideração, um sentimento ou alguma coisa nesse sentido, né? Ó, 8 de paus, a transformação, né? O fogo da chama violeta que transmuta e que transforma de dentro para fora. Então você passou aqui, né, pelo renascimento da fênix, tá? Você passou aqui por uma renovação mesmo, onde você conheceu o vale da sombra da morte e você ressurgiu das cinzas, tá? E aqui vai começar a ter uma movimentação muito grande. Algo vai modificar, vai mudar, mudanças vão começar a acontecer de uma forma muito rápida aqui para você. Olha só, o novo, né? É uma nova trajetória, é um novo caminhar. Aqui é muito bonito porque a espiritualidade traz para você, né, a mensagem que assim, agora que você conseguiu se desenvolver dessa forma, que você se escolheu, né, que você escolheu sair de um lugar que não te permitia mais o crescimento e você deu esse passo mesmo com o coração ainda de certa forma preso lá atrás, você confiou no seu instinto, você confiou na sua intuição e você seguiu, né, de uma forma mais racional. E agora a espiritualidade traz aqui, ó, que a bagagem do passado, ela não é pesada, porque você não tá trazendo os fardos, as mágoas, os rancores. Na verdade, você só tá trazendo os seus aprendizados com todas as situações que você passou. E a espiritualidade tá te guiando, tá te direcionando, te mostrando o caminho que você deve seguir e também pede para que você se atente aos sinais onde você deve parar, refletir antes de agir, né? Tem seres, tem a própria ação divina que tá sempre ali te mostrando qual é o caminho que é mais seguro, né? Ou qual atitude que não é legal que você tenha. Então aqui pede para que você escute mais os seus instintos. Olha lá, é o dominar dos instintos para que você não caia desse precipício, para que você não quebre a cara tendo atitudes inconsequentes, movidas de uma forma descontrolada aí, né, pelos seus instintos, porque você já dominou esses instintos. Então agora você tem sabedoria suficiente para escutar a sua intuição, para compreender os sinais que a vida está dando, para que você siga em direção, né, ao caminho certo, de onde você almeja chegar. Olha lá, 2 cartas que falam sobre impulsividade, tá? Então não haja de uma forma impulsiva. Pense sempre antes de agir. Tenha sempre cautela antes de tomar uma decisão, mas não pare de seguir rumo aos seus objetivos. Aqui a espiritualidade está te dando um impulso, né, para que você siga em direção àquilo que você almeja, para que você concretize os seus objetivos, para que você realize os seus sonhos, tá? Para que você continue seguindo, né, nessa direção que lá atrás você teve muita dificuldade para dar o primeiro passo, mas que agora a espiritualidade está te dando uma injeção aí de ânimo, né, de força, de garra, de coragem, para que você vá em frente, para que você siga em frente, tá? Ó, o apego, olha só, né? Então, ó, aqui a espiritualidade está pedindo para que você desapegue de alguma situação, ou você desapegue de alguma questão relacionada ao passado, ou algum hábito, ou alguma crença, tá? Um medo também, né, assim, de perder alguma coisa. A espiritualidade também traz que você aprendeu já a lição de não ter medo de perder, né? Então, qualquer coisa que você sinta que você ainda tá agarrando, tá segurando, que não corresponda
com o caminho que você deseja percorrer para atingir um objetivo, que você não tenha medo de soltar, que você não tenha medo de perder, tá? Que você não fique apegado ou apegada. Porque você já tem poder interno suficiente para transmutar, para transformar tudo aquilo que impede você de seguir no seu caminho, tá? De realizar aquilo que você almeja, entende? Então, ó, você em breve, ou já está, vai sair da energia da Rainha de Espadas, que precisou ser muito mais racional, estratégica, que precisou ser um pouco mais fria, né? Que precisou ser, de fato, tomar atitudes de fato que muitas vezes não te permitiu ao respeito às suas emoções, num sentido de que você queria estar num lugar que não dava mais para ficar, né? Então você precisou ser mais firme consigo mesmo, né? Para poder sair desse lugar, para poder sair dessa situação. E agora você entra na energia da Rainha de Espadas, Rainha de Ouros, né? Uma pessoa muito mais intuitiva, muito mais conectada com a sabedoria interior, com a sabedoria espiritual, muito mais alinhada aí com o seu poder pessoal, né? Muito mais próspera, abundante, num sentido não só financeiro, material, né? Mas num sentido de se sentir bem dentro de si mesmo, de si mesma, de aprender a se maternar, a cuidar de si mesmo, tá? Seja você homem ou mulher. Tá? Então, essa energia de uma pessoa próspera e abundante, ela não permite espaço para medos e apegos. É isso que a espiritualidade traz aqui, tá? Vamos ver aqui o conceito. Ó, você vai ter motivos para celebrar aí, tá? Alguma conquista, alguma comemoração, né? Pode ser um novo trabalho, pode ser uma conquista aí que você já queria, algo que você já estava esperando que acontecesse, né? Ou até mesmo celebrando a sua própria existência e a superação do seu emocional, de dores emocionais, tá? Então você comemorando aí a sua estabilidade emocional, né? De você se sentindo bem dentro de si mesmo, de você celebrando a superação de si mesmo, de situações mais complexas que você experienciou aí. Olha só, a ação de Deus purinha na sua vida, né? Então, Deus traz aqui que Ele te ajudou sempre nesse processo, Ele continuará te ajudando nesse processo, né? E a fonte criadora da criação existe dentro de você, né? Então, nunca se esqueça disso, que a essência divina que habita dentro de você te ajuda a manifestar os seus sonhos, os seus desejos, que te alinha, né, com o teu propósito, e que quanto mais você se aprimora, quanto mais você se conecta com essa essência divina dentro de você, né, mais você desenvolve a capacidade de criar e manifestar através dos seus dons, dos seus talentos, e que te traz esse senso de realização, tá? Então todo o processo que você passou aqui de sofrimento, de decepção, de frustração aí, serviram justamente para que você reconhecesse a essência divina e a ação de Deus na tua vida. E hoje você vai poder celebrar, ou em breve você estará podendo celebrar essa sensação de cura, de ter sido curado, curada, né? E de entrar novamente na vibração da abundância e da prosperidade, de se sentir bem dentro de si mesmo. Bom, é isso que eu tenho pra você hoje, espero que tenha te auxiliado de alguma forma, se fez sentido pra você, se você gostou, deixe seu coraçãozinho aí, tá? Se não é inscrito ou inscrita no canal, se inscreva e até a próxima, tchau, tchau!